Olá, meu nome é Demócles, eu sou professor de matemática e este é um vídeo sobre adição. Dentro da matemática, a ideia inicial de adição é a mesma da vida cotidiana, ou seja, adicionar, realizar uma adição, significa o mesmo que colocar algo a mais. Por exemplo, existe hoje um projeto de lei em Fortaleza que aumenta o salário dos vereadores de R$ 9.200 para R$ 15.000. O que esse projeto pretende fazer é adicionar R$ 5.800 ao salário atual dos vereadores. Neste vídeo eu vou falar apenas da adição que é realizada entre dois números que tenham representação decimal finita, como por exemplo 1, o 2, o 12, o 1,5, o 13,42. Mais na frente a gente vai aprender que existem números cujas representações decimais são infinitas, como por exemplo 2,5555, não é o caso aqui. Ou raiz de 2, que é 1,41, 42, e esses três pontinhos significa que o número tem representação decimal infinita. A gente não vai tratar desses dois casos hoje, apenas daqueles que tenham representação decimal finita. Mas aí você deve estar se perguntando, como fazer para somar dois números que tenham representação decimal finita? Para fazer isso, você vai precisar conhecer algumas adições básicas, que são aquelas realizadas entre as quantidades representadas pelos algarismos. E onde é que você encontra esses valores? Na tabuada de somar. Por exemplo, adicionar 5 unidades com 3 unidades. Ao juntar essas duas quantidades, você observa que o resultado obtido tem 8 unidades. Outro exemplo, ao se juntar 8 unidades com 7 unidades, você observa que o total que você obtém é constituído de uma dezena mais 5 unidades, ou seja, igual a 15. É nesse momento que você tem duas opções. Ou você memoriza a tabuada, ou você vai passar o resto da vida contando nos dedos ou fazendo tracinhos. Mas aí você pode dizer, como é que eu vou memorizar a tabuada? São tantas contas. Você vai memorizar a tabuada da mesma maneira que você memoriza qualquer outra coisa, treinando, praticando. Para adicionar dois números, o primeiro cuidado que você deve ter é colocar os algarismos correspondentes à mesma ordem em uma mesma coluna. Por exemplo, esse 1 representa as unidades do número 321 e esse 3 representa as unidades do número 123. Isso pode ser um pouquinho mais delicado caso o número tenha vírgula. Bom, supondo que você já memorizou os resultados da tabuada, fica fácil de chegar à conclusão de que essa soma corresponde a 444. Veja que nós somamos unidades com unidades, dezenas com dezenas e centenas com centenas. Existe a possibilidade de que quando você soma as quantidades, por exemplo, de dezenas, o resultado dê maior do que ou igual a 10. Nesse caso, você deve lembrar que, por exemplo, 10 dezenas corresponde a 1 milhar, 10 unidades corresponde a uma dezena, 10 décimos corresponde a uma unidade. É o que acontece, por exemplo, agora. Ao somar o número 123 com o número 567, você percebe que logo na ordem das unidades acontece o seguinte: 3 unidades com 7 unidades formam 10 unidades. Você não vai colocar 10 aqui, porque quando você representa um número, você deve contar as unidades, as dezenas, as centenas, utilizando um único algarismo. Como 3 com 7 dá 10, você vai dizer que não tem nenhuma unidade. As 10 unidades que tem aqui se transformam numa só dezena, que vai para cá, para a coluna das dezenas. Assim, quando você soma aqui 1 com 2 com 6, dá 9. E na casa das centenas você tem 6. Outro exemplo agora com esse mesmo raciocínio. Ao somar 1.357 com 2.468, na casa das unidades você percebe que a soma 7 mais 8 dá 15. Como é que você faz então? 15 é uma dezena mais 5 unidades. Então você põe o 5 aqui, referente às unidades, mas a dezena que se forma vem para casa aqui das dezenas. Ao somar as dezenas, você vê que daria 12 dezenas. Como você só pode utilizar um algarismo aqui, você vai botar aqui o 2, né? E as 10 dezenas formam uma centena, que vem para a próxima ordem. Ao somar aqui, você obtém o quê? 8 centenas. E no final, 3
milhares. Resultado, 3.825. Observe agora este outro exemplo. 12,3 somado com 13,8. O 3 e o 8 aqui representam décimos. Ao somar 3 com 8, você sabe da tabuada que o resultado é 11. Mas 11 décimos você vai quebrar em 1 décimo para cá e os outros 10 décimos formam uma unidade. Então, na ordem das unidades, você vai ter o algarismo 6 e na ordem das dezenas, o algarismo 2. É claro que você tem que colocar a vírgula para indicar que aqui é 1 décimo e aqui é uma unidade. Veja mais esse exemplo. Somar 123 com 13,4. Você deve estar percebendo aí que eu não botei o 3 em cima do 4. Por quê? Porque as ordens semelhantes devem ficar numa mesma coluna. Esse 3 do 13,4 representa 3 unidades, assim como esse 3 do 123. Dessa forma, na casa dos décimos, você só vai ter o 4 mesmo. Na casa das unidades, você vai ter 6. Na casa das dezenas, vai ter 3. E na casa das centenas, 1. Portanto, 123 mais 13,4 igual a 136,4. Usando o mesmo raciocínio, nós podemos somar até mais do que 2 números. Por exemplo, aqui, fazemos a adição de 123 com 321 com 312. Veja que as unidades estão aqui, as dezenas aqui e as centenas nesse outro lugar. Bom, ao somar as unidades, você obtém, nesse caso, 3 com 1, 4, com 2, 6, 2 com 2, 4 com 1, 5, 1 com 3, 4, com 3, 7. Portanto, o resultado é 756. Na verdade, à medida que você for tendo mais prática, você vai poder somar uma quantidade qualquer de números. Como, por exemplo, aqui. Ao somar as quantidades que você tem aqui na coluna referente às unidades, você nota que vai dar o quê? 22. 22 unidades, você vai quebrar assim, 2 unidades para cá. E as outras 20? Opa, 20 unidades é o mesmo que 2 dezenas. Por isso que vem um 2zinho aqui para a coluna das dezenas. Ao somar aqui, você vai ter 2 com 5, 7, 7 com 5, 12, 12 com 6, 18, 18 com 8, 26. 26 o quê? Dezenas, que você vai quebrar assim. 6 dezenas para cá e as outras 20 dezenas formam 2 centenas. Quando você for somar aqui na coluna das centenas, você vai ter o seguinte. 2 com 6, 8, 8 com 4, 12, 12 com 5, 17, 17 com 8, 25. 25 o quê? Centenas, ou seja, 5 centenas para cá e as outras 20 centenas são, na verdade, 2 milhares. Este é o final do vídeo. Obrigado por assistir. Se você gostou, clique em gostei, adicione o vídeo aos favoritos e o melhor, compartilhe no Facebook.